Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o dia mais frio que eu já passei por aqui, pelo menos é o que diz no aplicativo de temperatura. Diz que a sensação térmica está de menos 25 e está menos de 15 graus, o que é bem frio. Eu lavei o cabelo antes de sair de casa e o tempo que levou pra eu chegar no carro, o meu cabelo congelou. Não completamente, mas tipo, tava um monte de mechinha dura, sabe? E eu andei também, eu fui no mercado comprar algumas coisas que eu fiquei com vontade de fazer caldo verde. E eu decidi comprar alguns ingredientes que não tinham aqui. E tava muito feio, tipo, o tempo que demorei pra sair do meu carro pra ir até o mercado, minha canela doía muito, tipo, muito mesmo. Acho que minhas mãos não doíam tanto porque elas estavam nos bolsos, a minha cara, meu nariz estava todo branco. Foi bem tenso. Eu ainda tô meio que esbaforida de tanto frio que eu fiquei. Mas eu não fiquei muito tempo na rua. Foi só os minutinhos de ir até o carro. Eu não achei nenhuma vaga porque tá todo mundo preocupado com a tempestade de neve que vai ter amanhã. Então o mercado tava muito cheio. Então a vaga que eu encontrei, eu tive que andar pelo menos uns 3 minutos, o que... Na ida, 3 minutos. Na volta, com o carrinho, com tudo, foi... não acho que tenha sido mais 3 minutos, não. Eu acho que talvez esteja exagerando, não sei. Mas foi longe, eu tive que andar muito, não me julgue. E no frio é muito difícil andar. E o trânsito também tava horrível. Eu fiquei recebendo vários alertas assim no meu celular, tipo, cuidado, tempestade. E não tá nevando ainda, né? Vai nevar amanhã. Mas foi difícil, acho. Foi difícil. Meu celular caiu no chão. Mas eu estou aqui para falar com vocês novamente, porque eu botei na minha cabeça que eu quero postar um vídeo todo domingo. E essa semana eu não pintei nada. Eu não tava afim. E não acabei minha série de livros, que eu achei que ia acabar essa semana pra falar com vocês, mas eu não acabei, ainda tô no último livro. Faltam 3 horas de áudio, já tem uns 3 dias que eu não consigo ouvir tudo. E meu quarto está um caos. Está um caos. Tem muita coisa pra organizar. Enfim, essa semana foi meio... Eu não sei direito o que essa semana foi. Eu quando eu estava assistindo os vídeos que eu fiz, eu reparei que eu falo muito tipo, cara, e isso me pegou muito, porque eu não sabia que eu tinha tantas pausas assim, ficava tipo, cara, tipo, e isso acho que me estressou um pouco, eu fiquei meio desmotivada, eu acho, pra fazer o vídeo. E eu não sei o que eu sinto ainda me expondo aqui, falando. Sei, uma coisa nova, eu acho. Ainda mais nos primeiros vídeos eu tinha alguma coisa pra mostrar, que eram as minhas pinturas. E essa semana foi meio difícil me convencer a vir aqui falar algo com vocês. Eu só vim porque eu falei que eu ia vir mesmo, porque senão eu não viria. Mas aconteceram algumas coisas legais essa semana. Quando eu morava ainda no Brasil, talvez uns 5 anos, eu acho, atrás, eu comecei a seguir uma menina no Instagram. O nome dela é Whitney. E ela fala sobre poesias, né? Ela lê poesias no canal dela. Eu acho que era no Instagram que eu comecei a seguir ela. Agora que eu sigo ela no YouTube, mas eu segui ela no Instagram. E eu sempre gostei de ver as poesias dela. Eu já, tipo, salvei várias. E isso pegou muito comigo, porque quando eu era mais nova, eu gostava de escrever poesia. Gostava de escrever muito, assim. E eu sinto que eu perdi um pouco disso. Eu tenho desenhado bastante, mas eu não tenho realmente escrito ou pensado pra ver o lado poético das coisas, né? Outra palavra que eu tenho falado muito também, né? Nossa, quando eu fui fazer a legenda aqui, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei, caraca, quanto né que eu falo? Aí eu lembrei que quando eu estudava inglês, eu tinha uma professora chamada Márcia, que ela ficava falando né, e a gente não prestava atenção na aula dela, a gente só contava quantos nés tinha
na aula dela, né? E teve uma vez que teve mais de 60 anéis em uma aula, o que é basicamente um né por minuto, o que é bastante, mas enfim, esquece a Márcia. Onde que eu tava? Nossa, tá vendo? Eu me perco nesses assuntos. Enfim, eu tava seguindo essa menina no Instagram e eu sigo ela até hoje, mas faz um tempo que eu não vejo os vídeos dela. Mas às vezes ela, tipo, ela lê as poesias dela no carro dela ou no quarto dela. Ela sempre tem alguma poesia pra ler. E eu vi há um tempo atrás que ela tava escrevendo livros de poesia, que eu achei bem bacana, né? Eu acho que se você escreve muita poesia, faz sentido você fazer um livro e colocar suas poesias nesse livro. Eu já vi que ela já tá indo pro 3º livro. E eu fiquei, caramba, nossa. E eu vi que ela tá fazendo uma tour. Que aparentemente nos últimos tempos também ela começou a fazer música com as poesias dela. Então ela tá fazendo uma tour pelos estados, apresentando tanto as poesias quanto as músicas que ela fez. E eu fiquei, cara, desde que eu me mudei pra cá, eu não fui em nenhum show. Eu sei que muitas minhas amigas falaram, nossa, eu vou no show sei lá, de Shawn Mendes, eu vou no Ed Sheeran. E eu acho muito legal, eu gosto muito das músicas deles, mas eu não me senti motivada a vir aqui num show, até porque não é tão barato quanto dizem, né? Falaram que aqui é mais barato, mas eu não achei muito mais barato não. Tudo bem, no Brasil é caro, mas aqui também é caro. Então, acho que nada me motivou muito, assim. E honestamente, depois da pandemia, eu meio que fiquei desmotivada a ir pra show. Eu gostava muito de ir no Rock in Rio com o meu padrasto, com a minha irmã, e com a minha mãe. Mas eu acho que perdeu um pouco da emoção pra mim, porque é tanta gente e... Eu não sei, eu não tava afim de ir pra show, eu não fui. Mas essa menina, eu fiquei com vontade de ir. Eu descobri que ela fazia uma apresentação agora em fevereiro aqui em Boston. E eu falei, cara, eu vou estar aqui, olha que legal. É meia hora aqui de casa, eu posso muito bem ir vê-la, né? Enfim, aí eu comprei o ingresso pra ir pro show, eu estou bem animada. E isso me lembrou muito de um livro que eu li, da Colleen Hoover, que era Slammed, que era sobre um mocinho que ele ia nesses poetry slams, que eram tipo um grupo de poesia falada, digamos assim, né? E tinha várias competições de poesia falada. E ele se apaixona pela mocinha e leva a mocinha nesses grupos de poesia e tal, pra ver essas apresentações. E eu achei muito legal. E isso eu também li no Brasil. E eu lembro que eu achei super bacana quando eu li no Brasil esse livro. Mas, enfim, não era a minha realidade, sabe? Era uma coisa de livro. E eu ouvi esse livro recentemente no audiobook, porque eu fui procurar pra ver se a Colleen Hoover tinha algum livro novo, porque eu já li todos os livros dela. Gosto muito. E eu percebi que tinha alguns livros, eu não sabia se eu tinha visto ou não, porque o nome em inglês e em português não é o mesmo e a capa muda. E esse Slammed era um deles. Eu nem lembro como que é o nome em português. Eu sei que em inglês eu achei que eu não tinha escutado. E daí quando eu tava no comecinho assim, eu percebi que eu já tinha visto essa história, que eu já tinha lido, né? Mas eu decidi ouvir de novo porque eu tinha achado bonitinho, né? E enfim, não era muito tempo. E eu fiquei com vontade de experienciar isso, né? Eu achei que seria legal, enfim. E essa história toda com essa menina que vai fazer a tour de poesia aqui meio que me inspirou a pesquisar sobre isso de novo, né? Porque eu no Brasil ouvi falar disso, achei super bacana e pesquisei bastante sobre isso. Aí, alguns anos depois, eu fui lá, ouvi o livro de novo, fiquei encucada com isso, pesquisei sobre isso, mas eu não tinha parado pra pesquisar lugares perto de mim, sabe? Eu só pesquisava sobre. Eu não pesquisei, será que tem aqui? Isso, eu lembro que eu ouvi o livro, eu tava lá no Colorado. E nem passou pela minha cabeça pesquisar se tinha no Colorado algum evento assim. E daí eu, com essa menina fazendo a tour, eu resolvi pesquisar. E eu achei um lugar aqui perto, em Cambridge, que não é bem perto de Needham, né, que é onde eu moro. Mas é uma meia hora de carro. E eu achei muito legal. Tem toda quarta-feira, tem um bar que é tipo no basement, é no porão do bar. E você tem que levar a identidade, porque menor de idade não pode ir, né? Menor de 21 anos, porque aqui você é menor de idade com 18, mas pra beber é 21. E como adianta de um maço tem que ter 21, mesmo que seja poesia.
Mesmo que você não beba. Enfim, regra é regra, né? Aí, enfim, daí eu tô animada pra ir. E aí eu postei num grupo de au pair que eu tenho por aqui. E eu perguntei se alguém tava interessado em ir comigo. E uma menina, eu acho que ela é mexicana, falou que tá interessada em ir comigo também. Que na quarta que vem ela vai tentar ir. Se não na quarta que vem, na outra, que eu falei que talvez fosse na outra também. E uma menina brasileira também entrou em contato comigo pra falar que tava interessada em ir. E eu achei super legal. Aí agora eu tenho duas companhias pra irem comigo. Então eu estou animada com isso. E ontem eu tive um encontro de au pair. E a gente foi jogar boliche. Mas o boliche daqui não é aquele boliche com aquela bola grande e os 3 buraquinhos, sabe? É uma bolinha pequenininha, tipo, desse tamanho mais ou menos. Parece até uma pokebola, que é branca e vermelha a bolinha. Eu vou botar uma foto aqui em algum lugar pra vocês verem. E foi muito legal. Eu tive que usar aqueles sapatos de boliche, sabe? Eu nunca precisei usar sapato de boliche quando eu joguei boliche no Brasil. Então eu achei legal a experiência. E o lugar que eu fui, ele existe, já tem mais de 100 anos. E daí eu fiquei pensando assim, imagina as pessoas de 1910 jogando boliche aqui, como é que eram as roupas, como é que a galera era. Imagino que o pessoal devia todo fumar lá dentro, né? Porque antigamente era permitido fumar dentro dos lugares e era uma escadinha bem escondida a entrada, sabe? Era uma escadinha que você descia e era tipo no basement também, no porão. Aí eu fiquei, caraca, cara, imagina as pessoas vindo aqui jogar boliche. E eu lembro que eu falei isso com o meu host dad sobre o boliche aqui. E ele até falou que tem um nome específico pra esse tipo de boliche, mas eu não lembro agora. Eu vou perguntar depois pra ele e eu falo aqui de novo. E eu lembro que eu conversei também com a Su, que é minha amiga, e ela falou que ela morou aqui a vida inteira, né? Então esse era o único boliche que ela já tinha jogado. E ela não sabia que existia um outro tipo de boliche. Aí uma vez ela tava viajando e ela foi jogar boliche e era aquela bola gigante com os 3 buracos. E ela falou assim, como assim? Como assim isso é boliche? Isso não é boliche. Eu achei engraçado esse choque cultural, né? Porque eu fiquei espantada com a bola pequena e ela ficou espantada com a bola, pra mim, normal, né? Então, foi bem legal jogar boliche. E uma das meninas que estava lá era brasileira também. E eu já tinha conhecido ela no meu primeiro encontro de au pair aqui, desde que eu me mudei pra Massachusetts. E foi legal, a gente meio que bateu papo, assim. Ficou falando da família dela, da minha família. E daí eu comentei com ela sobre esse lugar, esse bar, né, que tem o Poetry Slam. E ela ficou animada de ir comigo também. Então, aparentemente, eu tenho 3 companhias para ir comigo. Então, não sei se elas vão, mas eu sei que eu vou. E eu sei que não é bem o meu nicho, porque eu gosto muito de artes que eu possa fazer, tipo, desenhar, pintar. Mas eu acho que poesia também pode me deixar inspirada. Ainda mais que ultimamente eu tenho ficado meio empacada. Eu sinto que eu tenho tanta coisa pra pintar. Ainda mais coisas que outras pessoas pedem pra eu fazer, que eu sinto meio que sobrecarregada no sentido de vou pintar algo só porque eu tô afim, sabe? Então, eu espero que essa questão de pensar no lado mais poético das coisas me inspire, né? E uma das pinturas que eu quero fazer é fazer uma pintura pra essa moça, a Whitney, que eu vou no concerto dela. Eu quero entregar uma pintura pra ela, porque não apenas eu comprei o ingresso do VIP com Meeting and Greeting, que eu vou conhecer ela, tirar foto com ela, enfim, daí acho legal dar uma pinturinha pra ela, né? Ela... Eu já sei lá, já me fez tão bem ler a poesia dela e ouvir ela falando poesia, que eu fico, por que não dar um presente pra ela, né? Dar uma parte de mim pra ela. Enfim, eu vou fazer isso. E essas são as notícias dessa semana, eu acho. Eu tô meio assustada com a nevasca que vai ter amanhã. E ao mesmo tempo eu vejo todo mundo falando, não vai ter nada, isso daí é bobagem. Porque às vezes falam que vai ter umas tempestades e nunca tem, né? E tá todo mundo falando, nossa, vai ser tempestade Snowzilla, né? Tipo, o Godzilla das tempestades. E eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Mas amanhã eu vou ver isso.
Eu não sei se eu vou fazer um vídeo amanhã, a tempo de postar alguma coisa pra vocês sobre a tempestade. Considerando que eu quero postar esse vídeo aqui em meio-dia, mais ou menos, eu não sei. Talvez eu acorde de manhã, faça algum videozinho da como tá a situação e junte aqui no final desse vídeo pra vocês verem como é que estão as coisas. Eu fiz uns time-lapses aqui também que eu quero postar depois. Não de pintura, mas... Na verdade eu fiz um de pintura assim que eu nem postei. Que eu quero, quando eu fiz um autorretrato meu, que eu posso até postar também. Mas é isso, eu acho que eu fiz... Tipo, aqui da vista da minha janela quando tava nevando. Então... E por um acaso as crianças estavam... todas as crianças do bairro resolveram vir aqui fazer um forte de neve. Daí dá pra ver, assim, achei que ficou bonitinho. Eu vou postar aqui depois pra vocês. Provavelmente depois um short, não sei. Porque é na horizontal, não sei. Eu vou dar um jeito de postar aqui em algum momento. Não sei se conectado com esse vídeo como um outro vídeo, não sei. Mas é isso. Obrigada por me ouvir, por estar até aqui. Outra coisa. Quando tá muito frio, a gente tem que deixar a torneira aberta, tipo, saindo aquele fiozinho de água pra não congelar, né? E o aquecedor da casa tem que estar assim no máximo pra não congelar os canos dentro da casa. Então o aquecedor aqui do meu quarto tá trabalhando sem parar. Ele fica bem aqui em cima do... Não sei se dá pra vocês verem, tipo, bem ali em cima. Essa é a saída do aquecedor. E fica um barulho muito chato. Fica... Não sei se vai aparecer no vídeo, espero que não, mas talvez eu consiga retirar isso, eu não sei. Eu ainda tenho que aprender a mexer nesses áudios, nesses aplicativos de vídeo. Tanta coisa acontecendo que essa semana eu nem parei. Eu falei, vou ver como é que edita vídeo, mas eu não fiz. Não fiz. É isso. É isso. Às vezes eu fico pensando nas coisas, né? E, enfim, vou te ligar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Provavelmente eu falarei mais coisas semana que vem. E eu tenho muita coisa na minha cabeça, né? Então fica meio difícil eu organizar os meus pensamentos. E eu tentei roteirizar, mas eu sinto que quando quando eu escrevo o que eu quero falar, eu sempre deixo alguma coisa de fora e eu fico meio que tentando ler o que eu escrevi e eu esqueço o que eu quero falar. Aí eu quero tentar deixar mais natural isso aí. Isso aí da ordem doida aqui, isso aí. Enfim. Mas... Pois minha vida, se isso estiver muito confuso pra vocês, porque pra mim é como eu penso, é como funciona, né? Então, não sei. Não sei se tá. Mas é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Aí, galera. Eu esqueci de falar uma coisa. Essa semana eu trabalhei, mas não trabalhei muito porque as minhas crianças todas pegaram Covid, né? Primeiro a do meio e a mais nova pegaram, e daí eu fiquei com a mais velha pra meio que proteger ela da mais nova, né? Então as outras não foram pra escola, essa foi. Eu levei ela pra brincar, levei ela na biblioteca pra brincar com outras crianças, porque ela podia brincar com as irmãs e tudo mais, a gente passou o dia todo junto. Aí no fim do dia ela fez o teste de Covid e viu que pegou Covid também. Aí eu fiquei meio nervosa, porque, pô, peguei Covid também, né? Fiquei o dia inteiro com ela, fiquei dirigindo ela pra baixo e pra cima sem máscara. E eu tava usando, quer dizer, eu ainda tô, né? Mas eu não tô, hoje é sábado, eu não tô interagindo com elas. Eu não tô interagindo com elas, então eu não tô usando máscara. E no meu quarto elas não entram, então eu tô sem máscara no meu quarto. Mas durante a semana eu fiquei de máscara perto das crianças, né? E eu fiquei, pô, vou pegar Covid agora, né? Passei o dia inteiro sem máscara perto dela, mas por enquanto não, porque eu fiz teste de Covid já umas 3 vezes e deu tudo negativo. Então, estou sem Covid. Mas elas estão. E aí tem sido tipo... elas gostam de ficar em casa, porque quando elas estão doentes elas podem ver TV o dia inteiro.
né? O que geralmente elas não podem, às vezes elas veem, tipo, 20 minutinhos de TV por dia. Mas geralmente não é uma coisa que a gente deixa. Eu tento fazer elas fazerem qualquer coisa. Vamos desenhar, vamos pintar, vamos pular, vamos correr atrás do cachorro, né? Vamos fazer qualquer coisa pra ficar vendo TV. Mas agora que elas estão doentes, elas ficam o dia inteiro vendo TV. Eu não aguento mais ouvir o Bluey, tadinho. Porque é o dia inteiro com aquele cachorro. É uma menina, né? Bluey. O cachorro com um sotaque australiano falando. Eu acho bonitinho, mas depois de tempo fica irritante. E é isso, eu tô bem preocupada com as meninas, mas elas estão bem. Elas só ficaram um pouco com dor de cabeça, com febre, mas não perderam olfato, não perderam nada disso. Só que eu fiquei assustada, né? Porque Covid foi tenso, né? Na época que tava tendo surto de Covid, ainda mais no Brasil, foi bem tenso. A gente perdeu muitas pessoas, né? A gente perdeu muita coisa também, trancada em casa. Às vezes é até difícil lembrar desse período, né? E já faz o quê? Faz mais de 5 anos. Parece que foi ontem. Então, eu fiquei meio pensativa nisso tudo essa semana. Eu acho que foi um dos motivos que eu não parei pra pintar nada, que eu tava cansada e tava preocupada e desmotivada, né? Mas é isso. Eu queria só falar isso antes do meu próximo vídeo. Porque eu falei que eu tava desmotivada e não pintei, mas eu não falei exatamente por que eu estava, né? Então, eu tenho que... Agora elas já estão melhores, eu acho. Já saiu meio que da janela de contaminação, então eu tô um pouco mais tranquila, que eu não peguei no começo, né? Mas eu vou continuar usando máscara, acho que vou pelo menos mais alguns dias. E é isso. E o caldo verde que eu falei que eu ia fazer, eu não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Então eu nem vou conseguir postar foto aqui pra vocês antes de postar, porque eu vou fazer pro jantar amanhã. Porque eu ia fazer pra hoje, pro jantar, mas aí quando eu cheguei em casa eles já estavam fazendo. Porque aqui eles jantam cedo, tipo 5h30, 6 horas da tarde eles já estão jantando. Então, eles já estão fazendo. Então eu falei, eu faço pra amanhã e já avisei pra eles que eu vou fazer. Espero que eles gostem. Eles fizeram uma sopa esses dias que ficou muito boa. Eles usaram limão pra fazer a sopa. Achei bem diferente, mas ficou muito bom. Eu comi, tipo, muito. Fiquei uns 3 dias comendo sopa. Porque as crianças não gostaram, que tava azedo, né? Com gosto de limão, mas eu achei uma delícia. Achei incrível aquela sopa. Eu pedi depois a receita pra ela. Muito boa. Mas eu fiquei com vontade de tomar sopa. Enfim, eu acho que tá frio, né? Tem que tomar sopa. Mas é isso. Um beijo. Tchau, tchau.